Bem-vindo ao Brainstorming, o programa da Rádio Observador que explora o melhor do marketing e da criatividade. A grande conversa desta semana é com Daniel Sá, diretor executivo do IPAM, onde mergulhamos nos 40 anos desta instituição de referência, uma data que também dá o pontapé de saída para o lançamento do Manifesto do Marketing. 40 anos, um marco tão significativo que merece ser celebrado como um verdadeiro golo de trivela no universo académico. Mas não ficamos por aqui. Lá mais para o fim, falamos do desafio jurídico que o TikTok enfrenta e que pode mudar o panorama digital nos Estados Unidos e, quem sabe, um pouco por todo o mundo. Antes, sobe ao palco um cartaz de luxo que traz de volta antigas glórias do mundo da música, tudo embrulhado com um toque de inteligência artificial. Para já, a campanha natalícia que, de elevador, nos transporta para um universo mágico. Tudo isto temperado com uma boa dose de Mundial de Futebol de 2030, que o Pai Natal pôs no sapatinho de Portugal, Espanha e Marrocos. Quem diria que a FIFA tem tanto talento para geografia como para marketing? O mistério do piso 2,5. O El Corte Inglês, é por aí que começamos, apresenta uma campanha natalícia que é um verdadeiro espetáculo visual. Inspirado nos clássicos do cinema fantástico, o anúncio recria o imaginário do piso 2,5, num género de plataforma 3 3/4, mas no El Corte Inglês. E assim, mostra 4 amigos a embarcarem numa aventura mágica. A realização é de Ernest de Zumbila e a banda sonora é de Dani Trujillo. Dá um tom perfeito para esta comédia musical cheia de neve, emoção e fantasia. Isto tudo faz ainda mais sentido porque no Natal, como no futebol, acredita-se no impossível. Até mesmo numa final entre Portugal e Marrocos, com Espanha a assistir da bancada em 2030. Quem sabe? E agora, na nova campanha da Still Gin, Dr. Dre e Snoop Dogg encontram-se com Frank Sinatra e Sammy Davis Jr., recriados aqui através de inteligência artificial. Este encontro improvável acontece num bar de cocktails, onde clássicos e contemporâneos brindam a esta junção única de eras. Se Sinatra cá estivesse, talvez ainda cantasse o hino oficial do Mundial de 2030. Ou se calhar não, mas até lá, contentemo-nos com este brinde ao marketing criativo e à nostalgia. Dr. Dre, Snoop Dogg, Frank Sinatra e Sammy Davis Jr. Nesta edição do Brainstorming temos o prazer de conversar com Daniel Sá, é diretor executivo do IPAM. Daniel, bem-vindo ao nosso programa. Muitos parabéns pelos 40 anos do IPAM. Para celebrar este número redondo, apresentam um manifesto do marketing. Qual é que é o propósito deste manifesto? E parabéns mais uma vez por estes 40 anos. Muito obrigado. Normalmente nos aniversários o aniversariante costuma receber uma prenda. Nós no IPAM pensámos fazer exatamente o contrário. E, portanto, em vez de receber, pensámos que era o momento certo para devolver, para entregar algo à sociedade. Okay. E o manifesto, do ponto de vista prático, é um documento, é uma reflexão do que nós achamos que vai ser a evolução do marketing nos próximos 10 anos, na próxima década. Parece-nos uma boa prenda para deixarmos à sociedade. E, de facto, quando pensamos que o IPAM faz 40 anos... Na prática quer dizer que nasceu em 1984, vale a pena relembrar, por exemplo, que em 1984 não se podia ir da autoestrada do Porto para Lisboa, a tecnologia da moda era o ZX Spectrum, o tal canal era o grande momento que divertia os mais velhos e a MTV acabava de chegar, divertia os mais novos. E, portanto, é nesse contexto que o IPAM nasce. Nem centros comerciais, nem hipermercados havia para passear. Portanto, o marketing que o IPAM ensina em 84, ou que começou por ensinar nessa altura, não é seguramente o mesmo que ensina hoje e não vai ser seguramente o mesmo que vai ensinar no futuro. Portanto, o manifesto tem essa ideia muito clara, num momento marcante da vida da escola, projetar a próxima década e como é que o marketing vai evoluir nos próximos anos. E este manifesto poderá servir quase como um almanaque, um guia para os próximos 10 anos? É isso que pretendem? Sim, exatamente. Nós, na verdade, o que quisemos fazer com este documento foi deixar um conjunto de pistas e de reflexões de pessoas em quem nós confiamos e validamos a informação que é passada e, na verdade, acaba por servir uma espécie de guião
do que vai ser esta peça cinematográfica dos próximos 10 anos do marketing. Quase um borda d'água do marketing. Se calhar é uma boa ideia. Agora, pensando com calma, podíamos até ter escolhido esse nome e vir aqui até para essa expressão icónica do borda d'água, mas eu diria que era um bom nome que podemos dar ao projeto. Claro. E é um pouco isso, que sirva de inspiração, de guião e que inspire estudantes. Ou seja, não querem fazer previsões, mas apenas apontar caminhos, lançar ideias para refletir no que podem ser os próximos 10 anos. Sim, é por aí. Isso mesmo. Para quem ainda não teve a oportunidade de o ler, este manifesto foi escrito pelo IPAM, ou contou com especialistas da área. Podemos conhecer alguns nomes, quem é que participou, quem é que podemos ler neste manifesto? Sim, o nosso processo foi muito simples, construção do manifesto. Na verdade, numa primeira fase fomos desafiar um conjunto de personalidades do mercado que nos ajudassem a pensar em conjunto e numa segunda fase fizemos uma curadoria da informação internamente, envolvendo alguns professores do IPAM nessa análise. A primeira fase foi muito rica, nós chegámos quase a 30 personalidades a quem pedimos opiniões muito concretas e basicamente estas 30 personalidades dividem-se em 4 áreas. Fomos pedir opinião a académicos de referência, destaco por exemplo o professor Carlos Melo Brito da Universidade do Porto ou Pedro Dionísio do ISCTE como pessoas que contribuíram para este manifesto. Fomos também ouvir líderes de associações empresariais e temos, por exemplo, o Luís Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal, ou o Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca. Fomos também buscar a opinião de profissionais de marketing de peso do mercado. Destaco o Carlos Coelho da Ivity ou a Filipa Appleton da Modelo Continente. Sim. E, por último, também fomos ver a opinião de alguns CEOs e gestores de sucesso, bem como alguns empreendedores. Ou seja, não se fecharam na vossa realidade, abriram as portas ao mercado, à sociedade e aceitaram os contributos. Isso mesmo, fizemos exatamente o contrário. Fomos, e esta é um bocado a gênese do IPAM, fomos auscultar o mercado, que é o que fazemos permanentemente, é assim que montamos cursos, por exemplo, e depois fizemos o trabalho de curadoria da informação, arrumá-la, organizá-la, dar-lhe sentido, e isso sim, nessa parte tivemos um trabalho interno que, repito, foi feito através de alguns professores do próprio IPAM, em que na prática, digamos, saiu depois do forno bem quente esta conjunto de ideias para o futuro do marketing. Então, e eu sei que é um desafio grande resumir este manifesto, mas se nos conseguisse apontar alguns pontos essenciais ou pontos que queira destacar que se possam retirar do sumo deste manifesto, quais é que seriam? São variadíssimas pistas, naturalmente, eu provavelmente destacaria 3. Pista número 1, a autenticidade das marcas, ou seja, não vale a pena no marketing procurar apenas ações táticas ou de curto prazo, por vezes é preciso fazer isto por determinadas razões, mas a relação com os consumidores é sempre uma relação de médio e longo prazo e a única forma de salvaguardar o cuidado e o bem-estar dessa relação é as marcas serem autênticas com os seus consumidores. O autêntico significa dizer-lhes a verdade, serem confiáveis, não os enganarem, não os iludirem. Viverem aquilo que apregoam, portanto, tal também... e qual, ou seja, não adianta a marca dizer-se que é o melhor produto do mundo se não o é, porque o consumidor vai entender e não gosta de ser enganado e, portanto, as marcas não podem todas querer ser mais do que são, têm que ser autênticas, cada uma delas com os seus atributos e isso é muito importante que elas sejam capazes de fazer. Portanto, a transparência é uma boa base para abordar os próximos 10 anos no mercado. Indiscutível. Não apenas no marketing, seguramente, mas também neste campo. Em segundo lugar, a personalização feita em massa, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os consumidores mudaram muito nas últimas décadas, eu quero o produto que melhor sirva às minhas necessidades e eu quero isto das marcas todas e, portanto, há produtos que eu compro que são produtos massificados, mas há outros produtos ou serviços que eu quero que sejam personalizados e as marcas têm que ter esta capacidade de personalizar quase individualmente os seus serviços, os seus bens, os seus produtos, mas ao mesmo tempo tem que fazer isto em alguma escala para que possam, na verdade, preencher completamente os requisitos do consumidor. É quase uma busca pela exclusividade que existe hoje em dia. A exclusividade, de facto, todos nós queremos ser tratados. Isto não significa sempre mercados de luxo ou de produtos caríssimos, mesmo em produtos mais básicos, nós queremos sempre algo que se ajuste, nem que seja o iogurte, ou seja, para não pensarmos sempre que estamos a falar de um automóvel ou de uma casa, da casa dos sonhos. Não, eu que também quero o meu iogurte para as minhas necessidades, porque eu ou faço desporto, ou sou cuidadoso com o corpo, ou quero emagrecer, ou o que seja. Eu quero muito o meu iogurte, o que me serve para mim, não aquele que serve para todos. Isto é um desafio muito grande nos próximos anos para o mundo das marcas. Falta um ponto. Falta um ponto e este é dramático, vem com muita força e vai atravessar toda a sociedade, que é a tecnologia. Como é que eu vou equilibrar
todo este tsunami tecnológico que está a chegar com tanta velocidade e equilibrar isto com a experiência do cliente, que tem que ter humanização, tem que ter humanidade, tem que ter relacionamento, tem que ter carinho. E, portanto, nós estamos apenas a ver um pequeno vislumbre das mudanças tecnológicas que aí vêm. Se nós achamos que desde o ano 2000 que a nossa vida mudou muito, porque temos iPods, iPads e telefones e relógios, nós ainda não vimos nada, porque os próximos 10 anos vão ser um tsunami autêntico de evolução tecnológica e muitos dos dispositivos que usamos hoje vão ser lixo daqui a muito pouco tempo. Então, depois da Revolução Industrial, da Revolução Tecnológica, será que é preciso uma revolução humana? Eu não sei responder bem a essa Humanística, questão. humanizadora? A pergunta é demasiado complexa e boa para eu conseguir dar uma resposta clara. Não tenho certezas, mas de facto acho que chega a esse ponto. Ou seja, como é que os humanos agora, ou como é que a humanidade se ajusta? Isso volta para si próprio. É um bocadinho isso, ou seja, não sabemos exatamente tudo o que vai acontecer, nem como é que reagimos, mas este é também um dos grandes desafios que o marketing naturalmente vai ter que ter em toda a relação com os seus clientes. Já percebemos aqui que querem ter, de facto, um impacto no mercado, nas pessoas que trabalham diariamente o marketing e as marcas. Também pretendem que este manifesto influencie a área da formação, do ensino, do marketing no nosso país? Sim, nós tivemos essa expectativa. Precisamente não fizemos o documento apenas com a nossa visão e fomos precisamente ao escutar o mercado e inclusivamente pessoas de outras instituições de ensino. E, portanto, a resposta é sim. Nós acreditamos que o IPAM, enquanto escola líder nesta área há 40 anos, tem de facto a legitimidade também de apontar este caminho da forma que o fazemos, e nós achamos que há espaço e há necessidade para as instituições de ensino adaptarem e fazer evoluir o seu método de ensino também em função de todas estas realidades que aí vêm, seguramente. Quem quiser ter acesso a este manifesto, onde é que o pode encontrar? Como é que o pode... A fórmula mais simples é em www.ipam.pt, portanto já nem se usa usar esta linguagem tão complexa, mas sim, o site do IPAM é o depósito formal, apesar de ele poder seguramente ser encontrado noutras perspectivas, mas o documento está disponível, gratuito, acessível, livre para toda a gente. acessível gratuitamente, qualquer pessoa pode consultá-lo, fazer download, etc. O IPAM é uma escola de marketing e, nesse sentido, gostava de perceber, e também neste contexto deste almanaque que estamos a falar, deste manifesto, quais é que são os conselhos, ou que conselho em específico é que daria às marcas para fazerem crescer os seus negócios, tendo em conta toda a experiência académica que têm, tendo em conta a elaboração deste manifesto? Se tivesse um CEO de uma empresa, por exemplo, ou um diretor de marketing neste momento a perguntar, dê-me uma ideia para fazer com que isto resulte. Eu tenho a ideia mágica para responder. Tem? Eu tenho. Eu responderia ter um pensamento marquista. E vou explicar um bocadinho melhor o que é que isto quer dizer. Okay. Nós somos bons ao nível do melhor que se faz no mundo do ponto de vista de marketing. Ou seja, as ferramentas, as estratégias, as ações, as táticas, o que se faz em Portugal, numa boa parte das empresas, tem o mesmo nível dos países mais desenvolvidos, europeus, asiáticos ou americanos. Há uma área apenas onde nós diria que temos tido um déficit e tem a ver nas últimas décadas, que é o desenvolvimento de marcas. Por isso é que eu falei em pensamento marquista. Marquista no sentido de desenvolver marcas, fazer o branding, melhorá-las, torná-las apelativas. E podemos sempre recorrer àquele velho exemplo, mas que retrata muito bem esta realidade. Nós produzimos dos melhores têxteis do mundo, mas têm que ser vendidos muitas vezes com as marcas dos outros, porque nós não os conseguimos vender. Ou seja, nós produzimos em variedíssimas fábricas do nosso país, dos melhores fatos, das melhores camisas, dos melhores vestidos, mas muitas das vezes, e uma grande parte das vezes, estes produtos depois são comercializados com outras marcas, algumas das grandes marcas. Porque falta rasgo, falta coragem, falta empreendedorismo? Porque não temos o pensamento marquista. Ou seja, investimos pouco na criação de valor e, de facto, é a diferença. Vamos agora saltar para um outro exemplo. Uma camisola oficial de um Real Madrid, para que as pessoas entendam, do ponto de vista de preço de fábrica, estamos a falar de uma peça que custa 5 euros. Estas camisolas são vendidas a cerca de 140 euros. E, portanto, porquê é que se chega a 140 euros? Tem uma Adidas em cima, tem um Real Madrid em cima, tem um Mbappé agora, como já teve um Cristiano Ronaldo. Portanto, há uma margem que vai dos 5 aos 140 euros que é feita sobretudo com o valor da marca que se consegue colocar em cima. Portanto, isto é possível fazer com uma camisola do Real Madrid, mas é possível fazer com iogurtes, com chinelos,
com relógios, com automóveis, com todo Camisolas tipo de produtos. poveiras. Com camisolas poveiras, é um bom exemplo. E, portanto, em geral, o país tem tido dificuldade em ter, é seguramente o conselho que eu daria, ter um pensamento marquista e uma visão de construção de marcas. Sendo que este manifesto olha para a próxima década, vou aqui fazer o desafio de olharmos um pouco mais para a frente, não só para a próxima, mas para as seguintes, e também neste contexto perceber, ou tentar encontrar caminhos para o que a inteligência artificial, por exemplo, está a fazer no mundo do marketing e a forma como também pode ser integrada nas aprendizagens dos vossos alunos. Eu sei que é uma pergunta muito abrangente, mercado, de formação e inteligência artificial no meio disto tudo, mas como é que estes fatores se vão aqui interligar e o que é que podem trazer nas próximas décadas? Nós, desde há 2 anos, e percebendo o enorme impacto e a velocidade com que a inteligência artificial vai entrar na nossa vida, há 2 anos que no IPAM temos tentado introduzi-la de todas as formas que achamos que façam sentido. Exemplos. Passou a ser obrigatório em várias unidades curriculares dos nossos cursos usar a inteligência artificial, ou seja, em vez de proibir, de ocultar ou de perseguir, fizemos exatamente o contrário. Abraçar em vez de... Abraçamos, obviamente, porque é inevitável que ela entre com força e temos, no fundo, utilizado vários professores, vários cursos e várias disciplinas a procurar ajudar os alunos como é que eu consigo melhorar a minha aprendizagem utilizando a inteligência artificial. E, portanto, temos já um conjunto de instruções de como usar a inteligência artificial sob variedíssimos formatos. Temos ajudado os alunos a serem mais eficientes, portanto, utilizando a inteligência artificial. E notam os resultados? Notamos naturalmente, porque o ganho de eficiência é mesmo muito grande. E, basicamente, tentando não perder o fator humano, colocamos claramente que os alunos tenham sempre a capacidade de curar a informação, de analisar, de criticar. Esta é uma componente importantíssima e não ficarmos impávidos e serenos a aceitar tudo que a inteligência artificial pode fazer por nós. E, portanto, não temos perdido esse radar. E já percebemos que está a ter algum impacto na forma como os alunos estão a ser formados e que impacto posterior é que isso pode significar no mercado? Tremendo. Quando pensamos na profissão de marketing, vou dar um exemplo para percebermos a enorme transformação. Os marketeers não vão ser substituídos por máquinas? Não, mas uma grande parte das suas funções vão. E os marketeers vão ter que fazer outras coisas. Vão ter que se reinventar? Vão ter que se reinventar. Ou seja, o marketeer vai passar a ser uma espécie de chefe de orquestra, não é? Com uma batuta e vai orquestrar os robôs todos que vai ter à sua frente. Mas, na verdade, um exemplo muito comum hoje em dia, muitas empresas têm hoje em dia gestores de redes sociais, têm pessoas especializadas que vão recolher informação, produzir conteúdos, fazem planos no Instagram, fazemos assim, no TikTok, assado, no Facebook e no LinkedIn, o que seja. Portanto, muita programação, muito trabalho manual de recolha de informação, de produção de conteúdos. Ora, as notícias dramáticas são: as máquinas vão fazer tudo isto sozinhas, de uma forma mais rápida e mais eficaz, ouvindo e lendo o que está a acontecer e produzindo os conteúdos todos sem precisar da intervenção de ninguém. Portanto, um pequeno exemplo de que também nesta profissão as coisas vão mudar e não é daqui a 100 anos, nem 50, é nos próximos 4, 5 anos. Portanto, a curadoria vai ser o espaço a ocupar. Não apenas no marketing, na minha opinião, não apenas no marketing, e se calhar deixar aqui até uma nota. Nós lançámos uma pós-graduação que denominámos de Inteligência Artificial para o Marketing, lançámos-la há 1 ano e meio e já vamos na 5ª edição. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer que a procura que tem havido pelo mercado de trabalho por saber mais sobre estas ferramentas é um indicador muito importante para percebermos que isto não é o futuro, é o presente. Ou seja, há muitas pessoas já que nas suas organizações estão a lidar com este tema e estão à procura de melhores soluções. Daniel, vamos ao desafio da nossa conversa. Que música é que associaria ao IPAM, aos 40 anos que celebram, eventualmente também este manifesto do marketing, e porquê? Esta obrigou-me a pensar muito, porque de facto é difícil, não é uma marca com 40 anos, mas eu acabei por escolher o Heroes do David Bowie, essencialmente por 2 razões. A primeira é porque quando pensamos na letra desta música, quer queiramos, quer não, está ali muito implícita a ideia de inovação, transformação, busca de novos horizontes, e portanto a letra mostra isto, e portanto eu acho que isto tem tudo a ver com o IPAM, que é uma escola que nasce antes do tempo, quer dizer, nasce uma escola de marketing há 40 anos em Portugal, quando não havia marketing sequer em Portugal. E a segunda ideia vem muito ao título também, o Heroes,
que explora muito a questão da superação individual. E nós, enquanto escola, estamos aqui para transformar a vida de estudantes e é suposto que nós sejamos capazes de mudar a vida de cada um dos nossos alunos e parece-me um bom tema, uma boa música, para além de ser brilhante e de ser um artista icónico também. E que continuem a ser heróis just for one day at a time, por mais 40 anos. Daniel Sá, diretor executivo do IPAM, aqui à conversa connosco no Brainstorming. Obrigado por ter vindo até nós. Obrigado. E até à próxima. Nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Quase no final do Brainstorming, viajamos até aos Estados Unidos, onde o TikTok enfrenta uma decisão judicial que pode resultar na sua proibição caso a ByteDance não corte os laços com a China até janeiro. Este drama legal coloca a aplicação numa posição delicada, com o destino final a depender de Joe Biden, Donald Trump e, claro, da paciência dos utilizadores norte-americanos. Quem diria que, qual final do Mundial, o TikTok também se vê num jogo decisivo, com o apito final marcado já para janeiro. E assim, fechamos mais um Brainstorming. Esta semana ficou claro que no marketing, como no futebol, as grandes ideias também podem marcar golos de letra. Desde a magia natalícia do El Corte Inglês até ao regresso das lendas com inteligência artificial à batalha jurídica do TikTok, as histórias provam que a criatividade continua a ser a bola de ouro da comunicação. Um verdadeiro show de bola. Voltamos na próxima semana com mais histórias inspiradoras na Rádio Observador, às terças-feiras, às 3h30 da tarde, e nas principais plataformas de podcast também nos podem encontrar sempre prontos a saltar do banco. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia do Artur Costa, eu sou o Hugo Silva. E até à próxima semana. Mantenha-se atento em Feita Casa e não se esqueça dos presentes. É que o Natal já está aí à espreita. E com o Ano Novo logo a seguir, não se esqueça também, 2030 não está assim tão longe. Mas, por enquanto, ainda há muito jogo pela frente.